A galera tá doida para escutar. Vamos falar sobre Igreja do Futuro. Liderança. Você ouviu aí o bate-papo com o Theo Hayashi. O que você acha? Você já está em muitos anos na estrada, veio do mundo. Hoje a galera, muita gente fala com você, pastores jovens, né? Seus amigos, você tem muitos amigos, inclusive que não são cristãos. Sim. Você não cortou essa relação com eles. O que você acha? Como é que nós podemos proteger e guardar isso, Bispo Lucas, para o futuro? Essa geração nossa. Bispo, eu acredito que a única forma de nós guardarmos essa geração de hoje é nós estarmos aonde eles estão e ter as pessoas certas para falar com eles. Nós temos que estar na internet, nós não podemos sair da televisão, nós não podemos sair da rádio, nós não podemos sair da internet, nós temos que estar em todo lugar. Obrigado, viu? Você me estraçalhou aqui, porque tudo isso é gigante. Cada uma dessas coisas rasga a gente. Mas o que acontece? Não adianta, você pega hoje no Nordeste, como nós temos igreja lá, e é uma realidade ainda muitos lugares no Nordeste que não tem internet. O senhor quer ver uma realidade? O senhor tem uma ideia? Na Ceilândia aqui de Brasília, na igreja da Ceilândia, e na regional, nós temos agora, nessa quarentena, estamos fazendo as aulas de IV, que é o Instituto Nosso de Vencedores. Nós estamos fazendo via Zoom, na sala de aula via Zoom. Nós temos muitas pessoas que não têm acesso à internet, que estão indo para a casa de um líder para assistir aula. Que isso, gente? É uma realidade. Isso em Brasília, aqui? Aqui em Brasília. E não é, o senhor quer ver uma coisa mais forte ainda? Nós temos, domingo, pessoas se reunindo na Ceilândia, 20 pessoas numa casa para assistir o culto, porque o povo não consegue, não tem internet em casa. Não tem internet. E a televisão não pega lá muito bem em alguns pontos. Então o que acontece? Eles estão indo para a casa de alguém, junta 20 pessoas e estão assistindo o culto. Porque uma pessoa tem internet e os outros 19 não têm. Todo mundo junto. Que loucura, inacreditável. Então assim, nós não podemos negligenciar todos os meios de comunicação. Porque existem pessoas que não têm acesso à internet. Ter um telefone bom, ter uma internet boa, isso não é tão barato. E tem pessoas que não têm nem comida em casa. Mas tem uma televisãozinha velha, com anteninha, que chega lá um sinal. Um rádio que dá um acesso a ela, um radinho velho que chega uma mensagem. Um líder que bate na porta e fala, olha, eu estou aqui, vamos fazer uma célula, você quer participar? Então assim, são todos os meios que nós temos que estar utilizando e, lógico, sem ter o líder, sem ter o portador, a voz da verdade, a voz que entra, o líder, nada acontece. Então isso é muito importante o pessoal entender. Agora, Bispo Lucas, na sua liderança, sua e da Bispo Priscila, com toda a equipe de vocês, o pessoal a tentação de ir para a internet, fazer uma grana, vender curso e ficar distante e não sujar a mão, porque você ir para casa fazer um discipulado, juntar 20 pessoas. Isso foi o que o Robson Rodovalho fez. Foi assim que eu fui formado. Cirino Ferro, eu discipulei o Bispo Cirino, eu discipulei o César Augusto de Goiânia, que está hoje na comunidade lá na Fonte da Vida. Né? Eu discipulei a primeira geração toda assim. Na época nós não tínhamos nem telefone celular, não tinha nada. Então era tete a tete. Não tinha como cortar caminhos. Hoje, a galera tem muita coisa fácil, né? Como é que é isso? Então, o que acontece? As pessoas têm a facilidade hoje, mas como é que eu posso dizer para o senhor em relação a essa pergunta? A facilidade, ela existe, mas ela também não existe. O senhor entende? O que acontece? Ao mesmo tempo que ela é tão fácil, não é. Não é fácil. Porque as pessoas, elas precisam entender no coração delas uma coisa que é muito importante, que liderança é o que vai mudar o mundo e o país. Jesus fez isso, por isso que o evangelho está onde está. Se Jesus fez, não adianta você querer mudar a linha que transforma o mundo. Isso é milenar, já tinha o sábio, né? Já tinha o sábio e os seus aprendizes. Então, assim, sempre teve o discipulado, o cuidado.
E a internet, tem que tomar muito cuidado com a internet, com esse meio, porque as pessoas querem realmente, hoje, ter mais uma visão financeira do que uma paixão e um chamado. Isso aí. Eu gostei muito do que o Theo falou, porque é difícil você ver uma pessoa que tem um pensamento tão alinhado com o senhor, né, com o nosso ministério, com o que o senhor ensina pra gente, porque é o que nós acreditamos. No tanto que eu estou numa realidade agora, para você ter uma ideia, eu direcionei todos os pastores de Brasília, a entrar na internet e fazer live. Todos. Eu falei, vocês vão ter opção. Aí, mas por que vocês estão fazendo? Você faz, a Priscila faz, o Bispo Dovalho faz, o Bispo Lúcio. Eu falei, olha, eu quero que você faça para a sua equipe. Você tem uma equipe, você é um pastor, você tem uma equipe. Eles vão ouvir todo mundo, mas eles precisam ouvir você também. É importante eles te ouvirem. Então, vai ter informação de todo mundo e vai ter a sua. E a sua ter peso, porque você é o pastor dele. Agora, se você se ausenta, você está deixando que outros influenciem ele, outros coloquem informações na cabeça dele. Perfeito. Pronto. Perfeito. Aí, todos os pastores estão fazendo live. Aí tem um que foi engraçado, alguns que foram engraçados, que começou a live com 7 pessoas e ainda 3 saíram. Ficou 4 só na live dele. Mas ele mandou... ele começou com 7, saiu 3, ficou só 4. Esse é perseverante. E bispo, e ele está perseverando, e ele falou assim, pela obediência. E ele é bem assim, ele é um pastor muito bom, mas ele é meio toscão. E ele, na internet então, ele é tosco ao extremo. Foi a coisa mais engraçada, porque eu assisti a live, eu ria tanto, que ele é muito grosso. Ele é bem tosco. E ele foi fazendo a live dele, e ficou com as 4 pessoas só até o fim, ele ficou quase uns 40 minutos falando. E ficou com as 4 pessoas só, e ninguém mais entrou. Aí eu falei para ele, você vai continuar fazendo normal. E ele falou, nossa, mas é difícil. Os outros pastores tiveram, nossa, mas eu sou pastor, eu estou aqui mais para poder ajudar. Ir para a internet, vai. Todos nós temos que estar lá. Temos que estar para poder trazer informação, conteúdo para o povo. Tá bom. Esse mesmo pastor, hoje, já está com 70 pessoas na live dele. Olha! 70, 80 pessoas, todo dia. Ele faz todo dia. Todo dia? Bispo, comprou um negócio de luz e põe. Ele está empolgado. Ele está na fila, falou assim. E o povo, e a equipe dele está ouvindo ele, os discípulos dele estão ouvindo ele. Ele está traz informação e liderança, e pega livro meu, pega livro do senhor, pega livro da Bispa Lúcia, pega material, e ele fala. Aí todo mundo agora começou, todos os pastores. Então nós estamos, todos os pastores estão fazendo. Alguns 3 vezes por semana, outros todos os dias. Então está todo mundo fazendo, está todo mundo entrando na internet para poder... Qual que é o contexto? É o que o senhor falou, né? Ninguém queria, ninguém está com interesse, é chamado, é missão para nós. Bispo Ricardo, o Ricardinho fez a live dele. O Bispo Ricardinho, gente, quem não sabe, ele não tem muita conexão com esse negócio de internet. Aí eu falei, Ricardinho, você tem que fazer. Ele, não, começa semana que vem, começa semana que vem. Eu falei, Ricardinho, é para você fazer. Ele, tá bom, vou fazer. Aí ele começou a live dele, tinha 30 pessoas. Foram para 80 pessoas. Ele não acreditou. Ele ficou tão feliz, ele ficou tão empolgado, que agora já quer fazer mais. Mas o que acontece? São pessoas que têm chamado e missão para cuidar, para trazer conteúdo, para ajudar. E nós queremos montar uma rede, nós vamos colocar todos os pastores de Brasília na internet, porque nós precisamos trazer conteúdo de verdade, de amor, de ajuda, igual agora. Nós estamos conseguindo... Brasília, pessoal, Brasília está vivendo uma realidade com essa pandemia, porque como nós temos igreja, Deus nos abençoou muito com as igrejas da satélite, nós temos contato com gente de todos os níveis, e a gente conseguiu mapear muita gente com necessidade de fome, bispo. O pessoal que não está comendo. A Sara Nossa Terra de Brasília nós distribuímos em Brasília, em 3 semanas, 27 toneladas de cesta básica. Quanto? 27 toneladas de cesta básica. Jesus, isso é mais 27 toneladas de cesta básica. É mais básica. que a prefeitura. 27 toneladas? 27 toneladas. Eu quero agradecer ao deputado Delmas, porque ele agarrou isso com muita fé. Ele agarrou com toda a paixão dele, está agarrado toda semana. Ele está levantando, pedindo para os amigos, empresário, cachorro. Ele está empenhado. Aí toda a igreja entrou no movimento, está todo mundo, bispo. Pessoas, teve um caso, um dos casos, lá na Ceilândia, fora da satélite, que a pessoa foi lá receber, distribuíram as cestas, né? A gente faz a entrega de acordo com o nome da pessoa, porque senão dá bagunça. Chegou uma pessoa lá, mexeu tanto com a gente,
que chegou lá, uma senhora, e pegou a cesta básica. E veio 2 meninos lá de baixo andando a pé. Porque estão sem dinheiro, não tem comida em casa, e foram lá buscar a cesta. Chegou lá, um líder distribuiu a mais, deu para quem não devia dar. O que aconteceu? Ficou sem cesta. E os meninos falaram assim, a gente não tem o que comer em casa. A gente veio lá de baixo, o líder mandou a gente vir aqui, porque nós somos a igreja que ajuda, a igreja que está ali, mas também a igreja também está ajudando, a gente está entrando na necessidade. Aí a gente pegou, e tudo isso mapeando pela internet, tudo isso mapeando pessoas que estão conectadas e trabalhando. Essa senhora pega a cesta básica dela, divide em 3. Ô, Jesus, amado. Ela dividiu a cesta e falou assim, eu vou dividir com vocês. Dividiu a cesta básica em 3. Meu pai. Aí os pastores tudo ficou, porque ninguém tinha mais dinheiro. Tá, todo mundo não tinha mais dinheiro, não tinha mais como comprar, já estava muito tarde, era 10 da noite, não tinha mais como comprar. Aí foi assim. Aí a gente está empenhado, a gente está mapeando. Essa semana ela foi lá buscar, a gente deu uma inteira para ela. E assim, a gente está. O que acontece, meu Deus? Se essa verdade, porque a gente não está preocupado em. A gente não pega isso aí e vai para a internet para fazer dinheiro com isso. Para fazer merchan, para aparecer para o povo. Ninguém nem sabe ninguém nem sabe que nós distribuímos entregamos 27 toneladas de cesta básica em Brasília. Só em Brasília. Agora o Rio de Janeiro está fazendo, São Paulo está fazendo, Minas Gerais está fazendo, o pessoal lá de Mato Grosso do Sul está fazendo. Por quê? É uma necessidade, não podemos só responsabilizar o governo, falar assim, o governo tem que fazer, o governo. Não. Pô, a igreja está aqui para isso. Tá certo, tem que fazer. E oxalá que as outras igrejas acompanhem-nos, porque agora é a obra, é o amor do coração de Deus, agora é a obra do Senhor. Não dá para esperar o governo agir, porque é muito gigante essa estrutura toda. Bem, beleza. Muito bom te ouvir falar sobre tudo isso, todas as iniciativas. O que eu quero deixar aqui para fechar é o líder na nova geração. Presta atenção. Pessoal, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eu vou fechar todo esse comentário de hoje com uma coisa muito importante. Ponha seus olhos em quem quer servir, em quem tem paixão. Pessoa que quer ir para a internet, pessoa que quer holofote, pessoa que quer... Presta atenção, isso revela o coração. Jesus diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o meu tesouro? É onde eu ponho tempo, onde eu ponho energia, onde eu ponho a minha vida. Aonde eu ponho a minha vida, onde eu ponho o meu interesse, onde eu ponho a minha energia, onde eu ponho o meu dinheiro, revela onde está o meu coração. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque, Bispo Lucas, você, a Bispo Priscila, os pastores, estão formando os líderes da próxima geração. O Theo Hayashi, nós temos a Sara, nossa responsabilidade de cuidar. E a Sara é um exército. É como o Theo falou, vocês fazem discipulado, vocês focam, mas muitos outros ministérios não fazem assim. Se dão por satisfeito de fazer um evento, fazer um show, né? Trazer uma galera do jeito, exatamente como ele falou aí. Né? Ou ir para a internet. Muita gente se dá por satisfeito num movimento, e não no discipulado, não na vida, não nessa coisa profunda de compromisso e de caráter. E Bispo, nós só estamos ajudando muitas pessoas, porque o senhor tinha dado a direção para nós, com a Bispa Lúcia, para nós fazermos alguma coisa. E a gente começou a fazer um movimento. E se nós não tivéssemos os líderes, a gente não iria ter contato com essas pessoas necessitadas lá na ponta. Claro, eles que você não tem acesso a elas. Mas os líderes estão lá, estão vendo, e comunica, passa o nome, e a gente está ajudando tanta gente. E oxalá a gente pudesse ajudar mais. Brasília já tem 4.000 líderes. Oxalá a gente tivesse mais. E a gente quer que o povo entenda que não tem como nós transformarmos um país sem ter valentes, sem ter líderes. Não tem como você tocar uma geração, influenciar uma geração, fazer a diferença sem ter líderes. Sim. E a coisa mais importante é liderança. E liderança é discipulado. Não tem dúvidas quanto a isso. E discipulado com gente que tem coração. Você, cuidado com quem líder, ponha o olho nos seus discípulos. Engraçado, Jesus tinha a visão do todo, mas ele era muito perceptível individualmente. Ele olhava para Pedro, corrigia André. Jesus falava com Filipe,
na característica de cada um. Ele não se perdia, né, no todo. Ele conseguia ver a diferença e o valor e o limite de cada um dos discípulos. E porque assim o líder consegue formar e terminar de formar o seu discípulo para ele poder contribuir bastante. Bispo Lucas, antes de fechar, deixa eu falar uma coisa importante. No dia 1º de maio, nós teremos congresso de homens. 1º de maio, das 9h30 da manhã à 1 da tarde. Então, eu queria convidar toda a galera. Presta atenção, galera. Vamos fazer, os homens hoje estão em casa, estão pressionados, tem conta para pagar, homens não sabem se ajuda a mulher, não sabe o que faz com as crianças, bate no menino, não é? Tem muito casamento estressado demais. Então, dia 1º de maio, atenção, galera, guarda essa data, é feriado, 1º de maio, está todo mundo em casa, né? E no dia 2 e 3, 1º de maio é uma quinta-feira, 2 e 3 é sexta e sábado, nós vamos fazer ciência e fé, os confrontos, né, da ciência e fé. O tema do Congresso de Homens, Bispo Lucas, é tempos difíceis versus homens fortes. Amém, meu profeta. Isso aí. Tempos difíceis versus homens fortes. Alguém vai vencer. Ou os tempos difíceis vencem os homens fortes, ou os homens fortes vencem os tempos difíceis. Meu profeta. Vai pegar. O bicho vai pegar. Isso aí. Então, nós estamos com um grupo de preletores maravilhosos. Mulher, ajuda seu marido nesse dia, cria e vai para um cantinho aí, arruma um lugarzinho na casa, né, onde você vai poder participar. Vai ficar on demand para a pessoa poder assistir depois. E o Ciência e Fé, nós vamos falar, vai ter vários pregadores, como o Dr. Schroeder, o Antônio Delso, o Pepe Ramalati, e o Marco Erbelen. O Marco Erbelen, ele é químico, é o maior químico do país, ele é do Mackenzie. Ele é o maior cientista brasileiro que mais contribui com artigos, pós-PhD. E ele vai falar sobre coronavírus. Nós vamos ter várias palestras no Ciência e Fé, sobre o que aconteceu com o universo. Eu vou falar sobre coronavírus e a profecia, coronavírus e a Bíblia. O que isso representa? Então nós vamos ter vários assuntos aí. Isso tudo, Bispo Lucas, eu estou falando porque vocês me ajudam, porque isso é caráter, isso é discipulado. Um líder que não dá conta de explicar, que pega um discípulo que está brigando com a mulher, bebendo em casa, porque está em casa, está em quarentena. O homem é muito importante, porque a mulher já fica em casa, ela tem esse trato com os filhos, mas o homem não tem, ele não sabe como agir. O homem fica ali perdido, e aí ele bebe, ele vai beber todas. Ele vai ficar em porcaria. Assim, ele quer preencher o vazio dele, ele vai dar um jeito de fazer alguma coisa, com certeza. E a pressão da cabeça dele, e a vontade de sair, e ir para o bar, quer dizer, então, e os discípulos nem sempre sabem tratar e trabalhar com isso. Então, porque esse é o perfil dessa geração atual nossa. O perfil da nossa geração é escapar. Sob pressão, escapa. Sob pressão. Profeta, deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está fechando aqui, o tempo a live pode cair a qualquer momento. Sim. A live pode cair porque dá um tempo. Uma pergunta do pessoal que é importante. O que é mais importante, ser líder ou ser discípulo? Ser discípulo é mais importante que ser líder. Se você não é discípulo, você nunca vai ter autoridade para ser líder. Jesus, aquele homem que Jesus, o centurião diz, eu estou debaixo de autoridade e eu tenho autoridade. Você só tem autoridade se você estiver debaixo de autoridade. Se você não estiver na cadeia de comando, você não tem nunca. O diabo nunca vai te respeitar. Nunca. Satanás, você não vai fazer nada no mundo espiritual. As forças das trevas vão te bloquear, porque elas te conhecem. As forças das trevas conhecem a gente na verdade, radiografia. Lá não tem fake news. Não adianta. Anjos e demônios conhecem o ser humano despido. Então, se eu não tenho autoridade, se eu não tenho discipulado na minha vida, se eu não escuto o meu líder, eu não tenho autoridade para falar. Lembra quando Paulo foi expulsar os demônios dos filhos de Sevas? E os demônios falaram, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. Mas e vocês, quem são? Você não tem autoridade. Então, isso é o perigo dessa nova geração, porque não quero ser discípulo, mas quero passar para os outros, quero vender para os outros, mas não quero receber.
Só que no mundo espiritual isso não tem peso. Isso Tem como a pessoa ser discípula? Tem como a pessoa ser discípulo só de Jesus? Ah, eu sou discípulo de Jesus. não existe. Isso é a mesma coisa dizer, eu não presto conta a ninguém. Ninguém é meu pastor, eu não tenho sacerdote, eu não tenho profeta na minha vida. Isso é fuga, isso é escape. Isso é escape. Isso não tem sucesso. É uma casa na areia, vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai cair. O que o senhor poderia falar para essas pessoas, profeta? Só para fechar outra pergunta. Pessoas que pensam em desistir ou desistem da missão delas porque conflitaram com o líder. Às vezes o líder deu uma chamada nela, o líder deu uma direção para ela que confrontou um pouco com o caráter dela, ela não gostou. E ela acha que o líder errou. A gente não sabe se o líder errou ou se o líder estava certo. Mas assim, o que a pessoa tem que fazer no momento desse? Primeiro ela tem que entender que o líder também é homem. Preste atenção, ele acertou 990 vezes. Errou 10, e aí você vai apagar. Você vai desconsiderar tudo que ele fez de bom por causa de 2, 3, 4 erros. Quer dizer, se errou, se errou. Se é que errou, né? Porque o futuro é que mostra isso. Jesus disse assim, com a medida com que medides, serás medidos. Quer dizer, a mesma intolerância que essa pessoa está tendo com o líder dela, os discípulos dela vão ter com ela. Presta atenção na frase. Nossos discípulos multiplicam nossas falhas. Discípulos, é verdade. Eles pegam nossas falhas, porque eles captam e eles multiplicam. Então, isso pega, isso passa lá para baixo, isso aumenta. Outra coisa importante, muito importante, se por acaso, não, mas ele não, desgastou, espichou. Vai no líder do líder. Conversa com o líder do líder. Por isso que ele tem cadeia. Ele está em pecado se fizer isso? Ele está em pecado? Ele está em pecado se for um líder maior? Pelo amor de Deus, tem que ser rápido, vai logo, conversa. O líder que está lá de cima vai ajudar a ver bem, porque ele está de fora. Ele vai poder conciliar isso. E se for o caso, ele tira essa pessoa desse líder e põe no outro. Circula. Coisa mais normal do mundo, saudável. Continua debaixo de autoridade, continua debaixo de alinhado, mas com uma outra pessoa, porque desgastou. Agora, muitas vezes, 90% dá para restaurar. Mas se não der, também não tem problema. Não precisa sair da igreja. Discipulado é uma coisa que é um vínculo, que ele é mutável. Agora, a igreja não. É a porta do céu. As portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. As pessoas não podem confundir o erro ou desgaste com o líder, com o erro e desgaste com a igreja. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja é muito mais ampla. Então vai no outro líder por cima e discute com ele, explica, expõe e resolve. Né? E fica em paz. Outra coisa, maturidade é resolver discordar em paz, dar um tapinha. Não, valeu, muito obrigado pelo que você me ajudou demais, foram anos. Você investiu na minha vida, eu tenho uma dívida de gratidão eterna. Legal. Não precisa. Ingratidão, cuidado, nunca custa no prato que comeu. Mantenha a sua gratidão. Ah, mas ele não é mais meu líder. Ele não é mais meu líder. Não tem importância. Mas gratidão é gratidão. Paulo sempre honrou todos que investiram na vida dele. Não é? É importante você honrar quem investiu na sua vida. Mesmo que não seja seu pastor atual mais. Não tem importância. Mas honra. E se ele não puder ser mais, porque desgastou, fale com o líder por cima e o líder te autoriza, te libera para ir para outra pessoa. Mas não fique sem cobertura, porque você não vai ter autoridade no mundo espiritual. Já que você está respondendo, o Instagram não caiu, posso aproveitar mais uma pergunta do nosso pessoal aqui, que o pessoal está querendo aqui mais uma pergunta. Pode? Já estamos aqui, o Instagram não caiu. O seguinte, o líder, você lidera, você forma discípulos para você ou para a igreja? Por que para a igreja ou por que para mim? Porque quando algumas pessoas abandonam a missão, muitas pessoas saem junto com elas. Porque o vínculo daquelas pessoas era com o homem, mais do que com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo e a igreja são indispensáveis. Pessoas não. Eu tive meus líderes, Bispo Lucas, 2 líderes que investiram na minha vida caíram. Mas caíram que eu tenho até um pouco de constrangimento de contar o que aconteceu. Foram coisas muito sérias. Isso não me abalou. Eu olhei, vi o que era o homem, vi o que era divino, que era humano, separei, falei, olha, você vai andar por esse caminho? Legal. O Jesus que eu encontrei, que você me ajudou a encontrar, é maior
do que todas essas decepções. Vou continuar em fé. A experiência que essa pessoa teve com Jesus não foi suficiente, então. Não, ela teve uma relação muito mais terapêutica do ponto de vista pastoral do que de salvação profética mesmo. Porque isso tem muito. A pessoa, o pastor dela, o líder dela é muito mais terapeuta, amigão e companheiro e tal, mistura muito aquela coisa ali e tal. Agora, não é algo realmente um mundo espiritual profundo. Porque se for, eu tentei ajudar até o meu líder, que era 30, sei lá, 20, 30 anos mais velho que eu. Era casado, eu não era, na época. Eu tentei ajudar, não consegui, mas não abalou a minha fé. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Então, se o seu líder abandona a igreja, abandona a fé, abandona a missão, presta atenção, não faça como os seguidores de Lúcifer. Está amarrado em nome de Jesus. Amém. Entenda. Está amarrado em nome de Jesus. Entenda o que eu vou falar. Quando Lúcifer caiu, ele arrastou 2/3 dos anjos, que não precisavam ter ido com ele. Que não precisavam, tinham arbítrio para não ter ido com ele. Mas foram. Por isso que Deus os julgou. Não só o cabeça, Lúcifer, mas todos com que eles foram. Porque eles tinham como escolher. Então, se o líder sair do caminho, deixa ele ir. Tente ajudar. Não deu? Salva a sua vida, meu filho. Salva a sua alma. Sai daí. Né? Porque não dá para ficar. Tem gente boa. Graças a Deus. Olha o tamanho da igreja. Olha o tamanho da estrutura. Olha a cadeia de comando. Olha o tamanho disso. Então, mandar um e-mail, compartilhar um zap e logo tem alguém te ajudando, te resgatando, estendendo a mão e para ir para frente. Qual palavra o senhor dá para os líderes que desanimam porque perdem discípulos ou seguidores? Porque discípulo não se perde. Quem perde, a gente perde seguidor. Mas que palavra o senhor dá para essas pessoas? Porque muitos líderes desanimam no ministério porque perderam seguidores e não discípulos, mas eles acreditam que são discípulos. Mas, Bispo Lucas, isso machuca mesmo. Lembra que Jesus falou, quereis vós também me abandonar? Machuca muito, porque o cara deu tempo, investiu na vida dele. Agora, Jesus fez uma pergunta muito importante para Pedro. Lá, antes de Jesus ir para a cruz, não, depois que Jesus ressuscitou, ele fez uma pergunta para Pedro, bombástica. Pedro, tu me amas? Mais do que esse? Aliás, foi quando ele estava falando, porque Pedro falou que não ia negar Jesus. Aí Jesus falou, tu me amas mais que estes? Ele falou, te amo, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas mais que estes? Então, o que Jesus estava fazendo ali? Balanceando o amor. Às vezes o amor com as pessoas é maior do que o amor com o Senhor. Entendeu? Então, se o meu discípulo abandona, é um golpe duro, pesado, mas espera aí, meu amor por Deus é insubstituível. Meu casamento, a minha aliança, eu sou santo, eu sou justo, eu ando com Deus, não é por causa de nenhum ser humano. Porque se for, o dia que esse ser humano me decepcionar, eu jogo tudo aquilo fora. Agora, se a minha justiça, a minha santidade, se a minha aliança com Deus for com Ele, eu não faço porque alguém, eu quero agradar alguém, eu não faço porque alguém, não, eu faço pelo Senhor. Mesmo que essa pessoa não corresponda, mesmo que essa pessoa não faça parte dela, eu continuo reto. Por quê? É o meu amor com Deus. Só assim a gente chega até o fim. Porque as pessoas nos decepcionam muito. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo do diabo isso. Faz parte do jogo das trevas. Nos tirar essas pancadas duras, pancadas fortes. Agora, se o meu amor, Jesus falou para Pedro, tu me amas mais que esses? Se você me ama, então nada vai te abalar. Mesmo que eles saiam, você vai continuar fiel. Mas se você não me ama, se você não tem aliança comigo, na hora que eles traírem, balança você. Você vai voltar para o botequim lá. E uma coisa importante para vocês da live aí. Normalmente a gente perde seguidores. A gente não perde discípulo. Reavalie sua liderança se você tem formado seguidores e não discípulos. Quem forma discípulos não perde. Quem forma seguidores, perde. Formar seguidores é quando você forma amigos, pessoas que você cria mais relacionamento, como o Bispo Vale tem falado aqui, de relacionamento do homem, de pastor, de
paternidade, de psicológico, de cuidado, do que discipulado, de espírito, vida com Deus, transformação. Então, por isso que você perde. Agora, profeta, tem como a gente liderar sem estrutura? Sem ter sala, sem ter igreja, sem ter som, sem ter... tem como liderar sem estrutura? E tem como ter estrutura sem ter dinheiro? Presta atenção, isso foi o que eu fiz, Bispo Lucas. Lucas, o que eu fiz? Quando eu comecei a discipular o Cirilo, eu ia para o parque chamado Multirama, em Goiânia. Eu, ele, César Augusto e mais um, Zoroastro. Eu fazia um grupinho com eles, eu não tinha um tostão, nem eu andava a pé 3, 4, 5 quilômetros, porque eu não tinha um passagem de ônibus. Namorava a Bispa Lúcia, não tinha som. Quando eu comecei na comunidade, eu não tinha nada, cara. Eu tinha uma Bíblia, eu não tinha uma casa para me receber e fazer uma célula. Eu não tinha uma casa para me receber para fazer uma célula. A única casa que abriu foi a casa da dona Isabel do Crisone. Então, isso não existe. A igreja primitiva, eu vou começar a pregar sobre a igreja primitiva nos domingos. A igreja primitiva não tinha isso que nós temos hoje. Isso aqui tudo é um luxo, isso é um privilégio maravilhoso. Nós viramos uma civilização do melhor que já existiu na humanidade. Mas a Bispa Priscila nasceu, quando a Priscila nasceu na chácara, nós não tínhamos nada. Nada, cara. Não tinha nada. Então, isso que nós temos hoje é um luxo. Para nós é uma coisa assim. Ver uma arena daquele tamanho, tudo pronto, ver uma embaixada linda, ver esses telões. Agora, isso é a igreja? Não, gente. Esquece. A igreja é paixão. Um dos grandes movimentos dos Estados Unidos hoje tá. Igrejas humildes em barracos, igrejas em garagens, que largaram os telões, largaram tudo. E por quê? Porque a pessoa fala, nós não queremos igreja que vai ser um centro de... A pessoa vai para ter um evento. Nós queremos igreja onde as pessoas vão chorar, vão ajoelhar, vão amar, vão adorar. Ali, isso sim é igreja. Porque senão nós estamos confundindo a audiência de um show, de um evento, com um culto, com adoração. A comunidade, a nossa vida toda foi isso. Nós não tínhamos nada. Porque a igreja forma caráter, traz princípios, valores. A igreja não te motiva. A igreja não é para você sair de lá motivado e falar, nossa, eu estou motivado para essa semana. Eu estou animado. Não. Ela transforma caráter. Porque eu não preciso de motivação para minha semana. Se eu tenho princípios, valores, conceitos, a minha semana pode ser do jeito que for. Eu estou pronto a enfrentar ela, porque o meu caráter cristão me dá estrutura de fé para enfrentar a minha semana. É a igreja que me faz isso. O problema é que a autoajuda hoje é muito forte. Né? E essa autoajuda, humanamente falando, ela acabou influenciando muitos púlpitos. Né? O pessoal distanciou muito da Bíblia. Quantos pastores não abrem a Bíblia? Não lê quando lê no máximo um versículo? E quantos nem lê um versículo? Como é que você vai... a palavra de Deus é o que trouxe consistência para Jesus vencer Satanás. Tudo foi a palavra. A palavra é a fonte de tudo. A palavra é o rema de Deus. Como? Pastores que têm medo, pastores com medo de falar a verdade no púlpito hoje, que o povo sai da igreja. É isso aí. Autoajuda. Aí, então... E você não... fala, ser transparente no púlpito ajuda a formar líderes, bispo? A igreja que ela é firme no púlpito? Tem que ser. Jesus foi. Pega os sermões que Jesus pregou. Olha o Sermão do Monte. Olha, vê. Essa é uma boa palavra. Dá uma olhadinha. Quais foram os sermões que Jesus pregou. Jesus era muito firme. Jesus era muito claro. Quando ele falou, vocês estão dizendo que eu expulso os demônios por Beelzebul, quer dizer, olha que coisa chata, constrangedora. Ele diz, vocês estão dizendo que eu expulso... Isso é um assunto que podia ter sido evitado. Isso é um assunto que podia ter sido, né, um assunto quase deselegante. Não, Jesus foi em cima. Então, ser verdadeiro, não precisa ser bruto, não precisa ser deselegante, não precisa ser tosco. Não, tem que ser honesto. E com paixão, com amor e compaixão com as pessoas. Porque esse amor e compaixão, a verdade, ela tem que ser balanceada pela misericórdia. Mas quando nós temos isso, aí nós formamos pessoas. Graças a Deus. Mais uma e última, bispo. A última. Todo mundo na igreja tem que ser líder? Todo mundo tem que ser líder, todo mundo tem que ser discípulo. Não. Agora, todo mundo pode ajudar como líder, tipo assim, uma pessoa que não está no processo da liderança, não está envolvido nas células, não tem discipulado, mas ele pode evangelizar, ele pode cuidar, ele pode... Todo mundo, Lucas, todo mundo tem que dar frutos. Opa! Todo mundo. Jesus disse,
Jesus fala sobre frutos, 3 vezes, diferentes tipos de fruto. Né? Jesus fala, quem não dá fruto será cortado. Todo mundo tem que dar fruto. Na sua capacidade, no seu momento, na sua hora, do seu jeito, no seu espaço. Agora, nem todo mundo precisa ser líder. Às vezes a pessoa não tem tempo, não tem condição, nunca conseguiu fazer um curso. Ela vai ajudar, ela vai ser um bom dizimista, um bom servo, ela vai dar conselhos bons, mas ela diz, ó, não vou conseguir ser líder, não dou conta de ter uma equipe de 20, 30, 40, 50 pessoas. Eu trabalho... Foi onde o senhor e a Bispa Lúcia decidiu que a Sara Nossa Terra não era uma igreja em células, mas uma igreja com células. Vocês falaram, olha, a partir de hoje nós não somos mais uma igreja em células, mas com células. Por quê? Tem o movimento das células, para quem tem tempo, tem paixão, chamado movimento. E quem não está no movimento das células pode liderar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, que é o que o senhor tem ensinado pro pessoal. Isso, porque acontece? O chamado de liderança é para todos, porque o que é liderar? É pregar o evangelho, é falar da verdade, falar do amor, é ajudar pessoas. Liderar é influenciar. Você de boca fechada no seu trabalho, você está liderando porque você está influenciando. Porque eu dou fruto. Quando eu sou um cara crente, quando eu sou um médico, um advogado, quando eu sou uma pessoa reta, eu estou influenciando outros. Ou seja, eu estou liderando. Mas eu não sou líder da igreja, que eu tenho minhas células, minhas equipes. Não tenho. Mas estou dando espaço para Jesus tinha multidão, Jesus tinha 500, Jesus tinha 120, Jesus tinha 70, Jesus tinha os 12. E Jesus tinha 3. No Monte da Transfiguração só foram 3. Verdade. Amém. Fechamos. Obrigado, galera. Milagre virtual. A live não caiu, gente. Vocês viram, né? Deus está falando. 1h25. 1h25. Quanto tempo ela cai? 1 hora ela cai. 1 hora ela cai, bispo. Ela cai. Valeu. Presente para nós aqui. Gente, então amanhã, para quem está aí me assistindo, amanhã às 5 da tarde, eu vou lançar um portal com o Samuel, meu filho, Sara Negócios. Empresários que queiram ter um portal para botar um negócio dele, compartilhar, falar, olha, eu tenho isso para vender, o outro lá do Nordeste quer comprar, eu não sei quem tem esse material lá em Portugal. Amanhã, 17 horas. 17 horas. Participe conosco. E me ajuda aí, divulgar. Vai lá todas as redes sociais estão rodando esse convite. E, lembrando, dia 1º, Congresso de Homens. Ô, Lucas, vamos pegar essa homaiada aí dia 1º, que bebendo, eu tô recebendo muito pedido de ajuda. O pessoal olha em casa, encharcando, brigando. Tá ruim demais. As mulheres vão ajudar a gente, bicho. Vou botar os maridos tudo na frente da televisão, fica tranquilo. E se eles vão ficar lá assim, ó, tá vendo? Elas vão ficar assim, ó, tá vendo aí? Tá vendo? Boa. E se o povo tá pedindo uma oração aqui, ó. O povo tá pedindo uma oração, precisa fazer uma oração para eles. Ciência e Fé, dia 2 e 3, falando sobre coronavírus, profecia, tudo isso. Vamos orar. Põe a mão no coração e Pai, no nome de Jesus, pedimos tua bênção, tua graça, pedimos que o Espírito Santo cuide de nossas vidas, cuide dessa nova geração. Muito obrigado pelo tempo de hoje, que o Espírito do Senhor forme líderes, discípulos, homens apaixonados, entregues, mulheres entregues, Pai. Não entregues em busca de um sucesso, que o sucesso seja consequência da cruz, que o sucesso seja consequência de uma paixão. Pai, no nome do Senhor, nós temos uma paixão maior, nós temos um chamado. Abençoa, Pai. Abençoa o pai, a mãe, o jovem, abençoa nossa sociedade que está nesse momento de tensão na pandemia. Dá-nos uma luz, dá-nos uma direção pela tua palavra, pelo teu amor, pelo poder do Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor abençoa todo o seu povo, abençoa a igreja de Jesus Cristo nesses dias, abençoa a Sara, todos os demais ministérios, que a bênção do Senhor esteja, o Dunamis e os demais, que a bênção do Senhor esteja sobre todos, para nos ajudar a pregar o Evangelho, cumprindo o teu mandamento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alô, meu profeta.